tudo bem? Eu sou a Letícia Napoli, eu sou psicóloga e hoje a gente vai dar continuidade com o nosso programa sobre saúde mental. Hoje o nosso tema vai ser nada mais, nada menos que ansiedade. Eu aposto que todo mundo que está vendo esse vídeo já ouviu falar sobre ansiedade, tem lido posts sobre isso no Facebook, Twitter, Instagram. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. O que é ansiedade? Quais são os sintomas da ansiedade? Nossa, eu tô me vendo ansioso, e agora? O que eu faço? Então tudo isso a gente vai conversar um pouquinho hoje no vídeo, então vamos nessa. Gente, o que é ansiedade? Ansiedade pode ser definida como uma reação do nosso corpo frente a algum tipo de situação. Pode ser também vista como uma reação a uma ameaça. Como assim ameaça? Pode ser uma ameaça física, psicológica, social. Como assim ameaça? Geralmente ela está relacionada com medo de alguma coisa ou quando a gente cria, sabe, muita expectativa em relação a alguma coisa. O nosso corpo acaba reagindo frente a esse medo, a essas expectativas e vem aí a tal da ansiedade. Mas Letícia, como é que eu sei que eu tô ansiosa? Bom, a ansiedade pode ter vários sintomas, tá? Você pode ter um deles, você pode ter 3, 4, um monte, enfim, cada pessoa manifesta de um jeito. Quais são os principais sintomas? Às vezes a boca fica seca, o coração começa a bater super rápido, você pode ter falta de ar, às vezes você fica com náusea ou ânsia de vômito, seu intestino pode ficar um pouco solto, sua mão pode começar a tremer, você pode começar a ficar tremendo, suar, você começa a suar mais, suas mãos, principalmente nas extremidades, as mãos, os pés começam a ficar super suados, você tem uma sensação de fraqueza, sabe quando você tá, ai meu Deus, não tô me sentindo muito bem, não sei muito bem o que é, você fica meio fraco. Tudo isso, todos esses sintomas podem ser relacionados à ansiedade. Por que algumas pessoas são mais ansiosas do que outros? Então, por exemplo, eu, Letícia, sou uma pessoa ansiosa. Sempre fui, desde mais nova. Porém, a minha irmã não é tão ansiosa quanto eu. Por que isso acontece? Gente, existem várias coisas que podem influenciar na nossa ansiedade. Como, por exemplo, genética. Como assim genética? Sabe quando você tem a sua mãe tem ansiedade, a mãe da sua mãe tem ansiedade, a mãe do seu pai tem ansiedade. Ou seja, tem uma tendência, e não necessariamente, tá? Mas tem uma tendência de você reagir de forma mais ansiosa em relação a algumas coisas. Tá? Então, quando você tem pessoas na sua família que são mais ansiosas, existe uma tendência de que você seja mais ansioso também. Outro fator que pode influenciar bastante na ansiedade é o ambiente. É o ambiente onde a gente vive, ou seja, nossa casa, nossa escola, nosso trabalho, todos os lugares onde a gente convive. O ambiente influencia muito na nossa vida inteira, na verdade, nos nossos comportamentos e tudo mais. E na ansiedade pode também influenciar bastante. Por exemplo, eu vivo numa casa que eu sou muito pressionada, minha mãe me pressiona muito para conseguir um emprego, na minha escola, meus amigos ficam me pressionando para ter algum tipo de atitude. Então, quando eu tenho um ambiente que me faz ficar mais pressionada em relação às coisas, eu posso também ser uma pessoa que tende a ser mais ansiosa. Outra coisa que influencia também é a nossa forma de enfrentar os nossos conflitos. Por que a ansiedade é diferente em mim, na minha irmã, na minha mãe, em você, no periquito, papagaio, em todo mundo? Porque nós lidamos com os nossos conflitos de forma diferente. Por exemplo, eu, quando era mais nova, eu ficava muito ansiosa para ir em excursão. Sim, tipo assim, excursão do Hopi Hari. Então, eu não só não dormia, eu ficava passando mal a noite inteira. E não era aquela ansiedade boa, aquela euforia. Era uma sensação ruim. Então, toda vez que eu ia viajar com excursão de escola, eu ficava muito mal. Eu fui amadurecendo, eu fui crescendo e eu fui percebendo que eu era uma pessoa ansiosa em relação a
a coisas novas e ambientes novos. Então eu fui começando a aprender a controlar isso. Então se eu sabia que eu ia fazer uma viagem ou alguma coisa assim, eu já começava a me preparar antes. Eu fazia respirações, ficava respirando bem fundo, que parece que é bobagem, gente, mas respiração ajuda muito. Muito. Então eu começava a respirar mais, ficava tentando distrair a minha cabeça, começava a pensar na viagem. Ah, não, vou pensar em outra coisa, vou ler alguma coisa, vou escutar música, nem que seja por meia hora, mas eu esquecia por um momento daquilo. Então eu comecei a me preparar antes desses eventos. Então eu comecei a lidar de forma diferente com a minha ansiedade. Então, o que pode influenciar em pessoas serem mais ansiosas do que outras é a forma com que a gente lida com os nossos conflitos e com as nossas ansiedades. Uma coisa que influencia muito, gente, é a gente saber quais são as nossas zonas de conforto ou não, aquelas que a gente fica mais ansioso, aquelas situações que a gente tem mais medo, a gente tende a ser mais ansioso de fato. E quando a gente consegue perceber isso dentro da gente, a gente consegue lidar de uma forma melhor. E também algo que pode impactar também, influenciar a ansiedade ser mais ou menos, são algumas doenças físicas, né? Doenças no coração, transtornos gástricos e tudo mais. Então, Letícia, o que tudo isso que você está falando significa? Significa que todo mundo vai ter ansiedade? Todo mundo vai ser ansioso? Sim, ansiedade faz parte de nós, faz parte de ser humano. Todos nós passamos por situações que a gente tem medo, situações que a gente cria muita expectativa, coisas novas na nossa vida, e tudo isso acaba gerando sim uma certa ansiedade. Então, a ansiedade é algo normal do ser humano. Então, Letícia, por que algumas pessoas tem que tomar remédio e tem umas reações mais exageradas em relação à ansiedade, sendo que é algo que todos nós passamos? Algumas pessoas começam a reagir de forma diferente, como por exemplo, os sintomas começam a ser mais prolongados. Então eu passo mais tempo sentindo esses sintomas, consequentemente eu sofro mais. Então a pessoa, ao invés de ficar ansiosa para algo que vai acontecer amanhã, ela fica uma semana antes ansiosa, ela fica um mês antes ansioso. Então ela fica com mais sofrimento. Outra coisa, a pessoa começa a ter esses sintomas com mais frequência. Então eu deixo de ficar ansiosa só quando eu vou fazer alguma coisa, eu começo a ter esses sintomas, como por exemplo para sair de casa, para fazer coisas normais do nosso cotidiano. Então, gente, isso é chamado de transtorno de ansiedade generalizado. Então, existe uma diferença entre ansiedades? Sim, existe uma ansiedade que é recorrente do nosso dia a dia, que é normal para todos nós, e existe a ansiedade que acaba virando um transtorno. Como assim? Qual que é a diferença então, Letícia? Então a pessoa começa a sofrer mais por mais tempo, porque é mais prolongado, ela começa a ficar ansiosa com muito mais frequência, e as coisas começam a ter um impacto muito maior na vida dela. Então essa pessoa, ela começa a deixar de sair de casa, ela começa a parar de fazer coisas. Então, por exemplo, eu não vou mais fazer entrevista de emprego, porque isso me deixa muito ansioso, então eu não vou mais. Eu não vou na festinha de aniversário do meu primo, porque vai ter muita gente, isso me deixa muito ansioso, então eu vou parar. Então a ansiedade, quando ela é considerada um transtorno de ansiedade generalizado, é quando essa pessoa passa a deixar de fazer coisas do dia a dia dela e acaba tendo uma vida um pouco mais restrita, ou muito mais restrita, depende, por conta da ansiedade. Então, sim, existe uma diferença entre uma ansiedade comum do ser humano para o transtorno. Os sintomas dessa pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizado, eles ficam desproporcionais. Quando eu sou uma pessoa que estou passando por uma situação específica, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego, então eu estou super ansiosa, porque eu tenho medo de não ser aprovado, tenho medo de como vai ser, nunca fui lá, não sei se as pessoas vão ser boas, então você fica ansioso. Então a sua ansiedade acaba sendo proporcional àquilo. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado, os sintomas passam a ser completamente desproporcionais àquilo que ela está passando. Ela não tem um controle mais do que ela sente. Por exemplo, se eu tô ansiosa e começo a fazer exercícios de respiração,
eu vou ficar melhor. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade não consegue resolver com tanta facilidade, entendeu? Meu Deus, Letícia, tô me identificando com tudo isso, pelo amor de Deus, eu tô deixando de fazer algumas coisas porque eu tô ansioso. E agora, o que eu vou fazer? Calma, gente, calma. Se você se identificou com esses tipos de sintomas e com as coisas que eu tô falando, sim, tem como ajudar. Número 1, nada melhor do que a gente se conhecer melhor, ou seja, a gente conseguir entender nossos medos, enfrentar os nossos medos e se conhecer. Para a gente conseguir se conhecer, uma terapia ajudaria muito. Você procurar um psicólogo ou um terapeuta ocupacional para ajudar nesse autoconhecimento e a lidar melhor com os conflitos que a ansiedade traz para você. Então, esse é o passo número 1. Outra coisa, procurar talvez um psiquiatra. Mas Letícia, psiquiatra? Mas eu não sou louco, eu vou procurar um psiquiatra, o que as pessoas vão pensar? Gente, psiquiatra não é pra gente louca. Afinal, todos nós somos loucos um pouquinho, não é mesmo? Procurar um psiquiatra significa que você tá procurando ajuda, que você tá querendo melhorar. Então, você ter que ir num psiquiatra não significa nada demais. Significa que você tá querendo melhorar. Se existe a terapia que pode te ajudar, o lado psiquiátrico, que entra muitas vezes com a parte de medicamentos, pode te ajudar para te ajudar a tirar esse sofrimento? Por que não? Não é mesmo? Então, uma combinação entre terapia e um profissional psiquiatra pode fazer muito, muito, muito bem para você ou para essa pessoa que tem esses sintomas muito maiores, muito mais exagerados. Tá? Letícia, no meio da noite eu comecei a ter uma crise de ansiedade, eu comecei a ficar com falta de ar, eu achei que o meu coração ia parar, a minha boca começou a ficar seca, eu achei que eu fosse ter um ataque do coração, o que eu faço? Não tem como eu achar um psicólogo agora e não um psiquiatra. Clínico geral, gente, clínico geral tá lá pra isso. Vai no pronto-socorro, sim, tá bom? Você vai ser atendido, vai ser tratado da forma que deve ser tratado. Se o médico achar que há necessidade de você ser encaminhado para um psicólogo, para um psiquiatra, ele vai te encaminhar. Então, gente, clínico geral, plantão, vai, entendeu? Tô tendo uma crise, vai atrás de um clínico geral, tá bom? Algumas perguntas que você pode fazer para você se checar. Não são perguntas para você fazer um diagnóstico, falar assim, eu tenho ansiedade generalizada. Não, minha ansiedade é normal, não é isso. Mas é para você ter um pouco mais de noção sobre o seu estado. Algumas perguntas. A intensidade dos sintomas, então você analise. A intensidade desses sintomas está fazendo com que eu pare de fazer algumas coisas? Ou está me deixando só com uma sensação ruim, fraqueza e tudo mais, mas eu tô conseguindo lidar, não deixa com que eu pare de fazer as coisas. Pergunta número 1. Como isso impacta no seu dia a dia? A próxima pergunta que também tá muito ligada com essa primeira. Então, se eu estou deixando de fazer alguma coisa, ou se isso acaba virando, a minha ansiedade acaba girando em torno da minha vida acaba girando em torno da ansiedade, isso também é um indício de que você precisa procurar ajuda. Eu tô começando a evitar situações que me deixam ansiosa, então eu tô deixando de sair de casa, eu tô deixando de ir pro trabalho, eu tô deixando de ir na escola? Outra pergunta. Essas são algumas perguntas que você pode fazer para você conseguir ter um conhecimento melhor sobre a sua situação. Tá, Letícia, eu sou uma pessoa ansiosa, mas não me impede de fazer muitas coisas e tudo mais, mas eu fico nessa sensação muito ruim. O que eu posso fazer? Nada nunca vai substituir uma terapia, gente, em relação a tratamento, tá bom? Outra coisa importante que eu esqueci de falar. Uma ansiedade considerada normal, se ela não for bem vista, se ela não for tratada direito, ela pode acabar se tornando num transtorno de ansiedade. Depende da forma com que você lida com essa ansiedade, isso pode se transformar. Então significa que eu sou uma pessoa bastante ansiosa, mas tudo bem, é normal, não tenho que ir atrás de ajuda? Não necessariamente, porque isso pode acabar se transformando num transtorno de ansiedade, tá bom? Então vamos lá, algumas dicas que eu posso dar pra você, se você tem algum compromisso muito importante e tudo mais, o que eu posso fazer? Gente,
Sei que é difícil, mas número 1, atividade física. Sim, é muito importante a atividade física. Ajuda muito a liberar o estresse, ajuda muito a liberar o nervosismo e, consequentemente, a ansiedade. Ter uma alimentação balanceada. Nossa, Letícia, eu vou ter que fazer dieta, vou ter que ficar fitness? Não necessariamente, mas ter uma dieta controlada, ou seja, equilibrada. Não fazer excessos de nada, tentar ter de tudo no seu cardápio, isso também ajuda bastante. 3. Respiração. Gente, respirar é muito importante e ajuda muito a aliviar os sintomas. Eu posso dizer porque eu sou uma pessoa ansiosa e quando eu comecei a fazer as respirações, me ajudaram muito. Então, como é essa respiração, Letícia? Respirar normal? Não. Não é aquela respiração que a gente puxa o ar que vem aqui e faz por aqui? Não. É uma respiração que a gente joga lá pra barriga. Então, nossa barriga cresce, você joga lá pra baixo, cresce lá embaixo e solta devagar. Tá? Isso é uma respiração da forma correta que a gente fala, né? Que faz com que o ar entre mais ar no seu corpo, então consegue oxigenar melhor, fazendo com que aquela sensação ruim da ansiedade, náusea e intestino solto e tudo mais melhore por alguns momentos. Meditar pode ajudar bastante, tá, gente? Para essa nova onda de meditação, é legal sim meditar. Se você é uma pessoa que acha que acredita na meditação, ótimo. Às vezes tomar um chazinho quentinho antes de dormir pode ajudar sim. Nossa, que tipo de chá, Letícia? Qualquer chá. Chá de camomila, erva cidreira, o que você gostar. Dá uma calmadinha, um chazinho bem quentinho pode ajudar você também a relaxar um pouquinho mais. Estar com pessoas que você ama, pessoas que gostam de você, que desejam o seu bem. Então não são pessoas que ficam te pressionando. Então se você tem algo para fazer daqui uma semana, amanhã, enfim, esteja com pessoas que se importam com você, que amam você, que você ama, para que você consiga se sentir melhor também. Isso também ajuda bastante na ansiedade. Dormir bem ajuda bastante. Eu sei, se você tá ansioso, a tendência é que você não consiga dormir muito bem. Mas você fazer um esforço para que você tenha boas noites de sono pode fazer com que evite a ansiedade de uma forma mais intensa. Então, você conseguir dormir melhor durante todas as noites pode ajudar você nisso também. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, é o autoconhecimento. Então, quando eu conheço o que me dá medo, o que me faz ficar ansioso, eu consigo controlar muito melhor isso. Como eu consigo fazer isso? Terapia, meus amores. Ajuda muito. Esteja sempre com pessoas que você gosta, pessoas que amam você, pessoas positivas. Isso ajuda. Pode parecer maior bobagem, mas é real. Ajuda mesmo. Então, queridos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe o vídeo, mostre para as pessoas, manda no grupo da família. É muito importante a gente ter conhecimento sobre essas coisas, não só se você acha que você está passando por um tipo de transtorno de ansiedade, mas para ter conhecimento sobre todas as situações é muito importante. Compartilhe o vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês. Continuem lavando as mãos, álcool em gel sempre, e vamos vencer isso junto. Um beijão no coração de vocês e muito obrigada!